Vamos seguir, amados irmãos, amigos, espectadores que nos estão vendo nesta transmissão neste momento, com o culto especial aqui de Páscoa. Agora vamos estar dando aqui a oportunidade para a missionária Regina, minha querida mãe, que vem um pouco mais para cá, isso, para que ela possa também fazer um pequeno devocional, uma pequena reflexão sobre este dia. Mais uma vez estou aqui, agora saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra, e primeiro um versículo bíblico de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós sabemos que a festa da Páscoa, ela começou a ser celebrada no Antigo Testamento, com o povo judeu, o povo de Israel, quando o povo saiu do Egito. E teve toda aquela cerimônia que o Senhor pediu, conforme o Kevin leu aqui em Êxodo, capítulo 12. Que passaram o sangue do cordeiro para que o anjo da morte não passasse nas suas casas. E tinha que ser, o cordeiro tinha uma determinada forma de ser feita, Isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, como eu acabei de ler, Jesus é o nosso cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que por meio dele temos a vida eterna. Amém. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram humanos e transitórios. Uma vez por ano tinha que ir lá fazer um sacrifício para ser purificado, perdoado o seu pecado. Agora não. O sacrifício que Cristo fez, o que nós temos que fazer simplesmente é aceitar esse sacrifício. Confessar Jesus como nosso Salvador, porque esse sacrifício é válido para a eternidade. A expiação feita por Cristo é divina e permanente, é eterna. Não precisa cada ano ficar fazendo outro sacrifício. E esse é o verdadeiro significado da nossa Páscoa. Não é coelho, não é ovo, não é chocolate. O sentido real da Páscoa é Jesus Cristo. Amém. É uma nova vida em Cristo. A partir daquele momento que o povo de Israel saiu do Egito, que eram escravos, passaram a viver uma nova vida, livres, libertados por Deus. É a mesma coisa. Jesus ofereceu esse sacrifício para que nós pudéssemos deixar de ser escravos do pecado e viver para Deus. Amém. Essa é a verdadeira mensagem de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês e para todos nós. Amém. Amém. Vamos seguir louvando. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir louvando ao Senhor. O nosso próximo louvor que vamos estar entoando Glória a Deus. Perdão. O nosso próximo louvor que vamos estar entoando é sobre a salvação, que é o presente mais grande que podemos obter por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como temos mencionado, no princípio, nós não merecemos este presente, Nossa justiça é como um trapo de imundície. O próprio salmista, também diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, não adianta que nenhum ser humano pode se justificar pelas suas próprias obras diante do Senhor, Então, por isso, a salvação é um presente. Não é um negócio que, digamos assim, a gente acerta na loteria. Não. É um presente de Deus, E tem atitudes de ambas as partes. No caso, requer uma atitude da minha parte, que é crer, que é me aproximar mais do Senhor,
e o Senhor se chegará até mim, como diz também a palavra do Senhor, né? Que se nós nos achegarmos mais ao Senhor, Ele também se aproximará de nós. Então, a salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho, e isso é questão de vida ou morte. Vamos louvar ao Senhor, medite na letra desse hino, né? Está baseado no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos louvar ao Senhor, né, com este hino de inspiração também que Deus tem nos dado, glória ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Medite bem na letra dessa canção e, por favor, compartilhem aí com os seus amigos, amigas, tá bom? Para que cheguem ao máximo de pessoas possível, para que mais pessoas possam ser abençoadas e alcançadas com a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. Não é religião, nem também filosofia, nem sequer opinião ou qualquer outra heresia. A salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. Verdade, a salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. Não se engane os amigos que pretendem para o céu, pois escrito está na Bíblia, só entra o crente fiel. A salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. É isso aí, a salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. Aleluia. Não se paga com dinheiro, nem com alta posição, nem tampouco boas obras, mas se crê de coração. A salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. É verdade, a salvação não é sorte, tem que crer no Evangelho e é questão de vida ou morte. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos estar passando agora Batalha. com o último louvor deste tempo, né? Que dessa vez está, digamos, relacionado de uma forma indireta, vamos pôr entre aspas assim, com a temática do dia de hoje, né? Neste caso, este louvor tem como mensagem principal trazer, digamos assim, em nossos corações e preparar-nos para uma batalha. Esse é o contexto que nós estamos vivendo ultimamente, né? Sempre estivemos assim divididos também, por dizer de alguma forma, em duas partes, bem e o mal. Então, o bem e o mal sempre estão lutando constantemente, né? Os servos do Senhor estão lutando contra as artimanhas das trevas. Então, estamos no meio de uma guerra, de uma batalha. Não é contra a carne, não é contra sangue, não. É uma guerra espiritual. Cuidado, guerra espiritual. Tem a ver com a salvação das nossas almas. Inclusive, nós mesmos temos guerra contra a nossa carne, né? Então, nós temos que pelejar cada dia para vencer essa batalha espiritual. Primeiramente, que ocorre dentro de nós, e depois contra as forças das trevas que querem nos danificar. Então, amados irmãos, vamos também meditar na letra desta canção, também de inspiração aqui que o Senhor tem nos dado, Batalha Espiritual. O bom é que a gente já sabe que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, vamos seguir batalhando que a vitória nós já temos. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
atenção, nunca se esqueça disso. E com lombos revestidos da couraça da justiça. E com o escudo da fé, o evangelho da paz, a espada do Espírito para vencer a Satanás. Com o escudo da fé, tem no seu coração, pra livrar das flechas agudas que vem da escuridão. E a espada flamejante está para cortar toda a incredulidade, para as almas salvar. Depende do amor que só em Jesus está. E cuide do capacete desta grande salvação. Firmes e vigilantes com fervor e oração. Soldados resistores sofrem grande punição. Tem que ter muita coragem e também disposição, trabalhando para Cristo e cumprindo sua missão. E assim nos preparamos para viver em Sião, para viver em Sião, para viver em Sião. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar agora finalizando este período de louvor e vamos passar a palavra com o amado pastor missionário Manuel Araújo. Obrigado a todos. Agora fiquem, por favor, Amém. com a paz do Aleluia. Senhor e com essa Louvado, mensagem. engrandecido. Viu aí as batalhas que temos que travar com a espiritual. Aleluia. É batalha. É a batalha. De todo jeito sai. Até o teclado aqui veio uma música estranha que não sabíamos de onde vinha. Louvado seja o nome do Senhor. E quero ponderar convosco agora uma mensagem que, na verdade, se quiser aplicar ao contexto de Páscoa, o contexto que se unirá seria, no caso, da tradição dos homens. Jesus, aqui ele vem, o título é Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? É interessante isso, porque os anciãos, os antigos, aprenderam algo que acham que tem que ser daquele jeito. Hoje em dia, ainda temos pessoas que aprenderam uma coisa e acham que não pode haver nenhuma mudança naquele conceito que ele aprendeu. Nem se investigar, ele nem sequer investiga de onde veio, de quem ele aprendeu, qual é a fonte, mas ele comprou aquela ideia e comprou aquela crença. Até porque também é bem verdade que nós temos uma tendência muito forte, nós seres humanos, de ser religioso, né? Uma tendência à religião. Inclusive, escute isso, não se espante, inclusive os ateus, que eles negam tanto, né, a existência de Deus, eles precisam ter, né, essa religião forte, né, uma religião deles de crença, da não existência de Deus, para que eles também alimente o ego deles,
deles não precisar prestar conta com ninguém. Tá? Aí alguém diz, e eu concordo com ele, que o ateu ele vai descobrir a verdade demasiado tarde, como se diz em espanhol, demasiado tarde, né? Quando não haverá mais remédio, não haverá mais solução. Porque Jesus falou bastante, ensinou, declarou bastante, ensinou aqui a respeito do inferno. Que há céu e inferno. Os ateus dizem que não existe nem céu nem inferno. E por certo, que para o céu eles não podem ir. Mas o inferno não tem critério. O inferno aceita todo tipo de gente. Tá? No céu, é que não entra qualquer um. Não entra de qualquer maneira. Mas no inferno, sim. Entra todo tipo de gente. Tá? Só não entra lá os santos, os separados por Deus e por Cristo, lavados no sangue de Jesus. Não entra lá no inferno. Tá? A não ser que seja para fazer uma revisão, logo, aí só uma revelação e depois sair, tal, permitido por o Senhor e guardado pelo Senhor. Mas o que está dizendo aqui, depois desses ensinamentos, essa situação aqui que vinha passando, né, em Marco, aliás, 7, capítulo 7, versículo 6, ele diz: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando os mandamentos de Deus, e guardais a tradição dos homens. E mais, o versículo 9 diz: e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Veja, se isso não é uma coisa comum nos nossos dias. Veja se isso não está passando na atualidade. Veja se isso não é redondamente certo. As pessoas prezam pelos seus conceitos em nome de Deus, né? Honram com os lábios, adoram com os lábios, crê que é uma maravilha, mas na hora de demonstrar, na hora de agir, na hora de atuar, como já foi dito, é verdade, isso passa por todos nós, do falar para o agir, para o atuar, existe uma distância considerável. Muitas das vezes, o falar nunca vai chegar lá, na posição do atuar, do agir. A pessoa diz, eu vou, eu faço, mas nunca vai, e nunca faz. Porque falar é mais fácil. Agora, é interessante, é que essas coisas acontecem conosco, acontecem com a maioria absoluta das pessoas. E é mais, as pessoas não se dão conta e que essas coisas podem funcionar de humano para humano. Como muita gente aplica e anda sacando proveito da mentira, porque mentir para o homem é mais fácil do que para Deus. Apesar de que muita gente também já se enrolaram bastante e já perceberam que não é vantajoso andar com a mentira, viver da mentira, ainda que o façam. Mas o engano terrível está em tentar enganar a Deus, em tentar mentir para aquele que te fez, para aquele que nos fez, para aquele que nos conhece, que a Bíblia declara que ele diz que a palavra nem chegou, o salmista diz que a palavra nem chegou aos nossos lábios e ele já sabe o que vamos dizer. Veja como é impossível,
É um engano total o ser humano pensar que pode enganar a Deus. É uma tolice destrutiva, eu diria. Porque quando o homem se propõe a enganar o seu Criador, o que mais lhe restará? Não tem mais nada que lhe reste. Então, ele está falando essas coisas aqui porque essas pessoas estavam se queixando que os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, já que era um costume, tradição dos anciãos, dos judeus, que não podiam comer nada sem antes lavar bem as mãos. E Jesus chega lá no final, ele vai e diz aqui para eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que procede, o que sai pela boca, porque o que sai da boca é o que contamina o homem. Ele diz, porque dentro do coração, que sai pela boca, procede do coração. E ele diz, e dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Mas o comer com as mãos sem ser lavadas, purificadas, não contamina. Agora, é interessante que eles não guardavam isso. Ele não se preocupa de guardar o coração. O homem se preocupa de manter a aparência. É como essa coisa na prática sucede de forma tão clara, apesar de que muita gente, mas muita gente mesmo, não se dá conta. Veja que a preocupação das pessoas é por algo que seja presente, é pelo presente, é pela atualidade. Nós somos uma geração, né, da urgência. Nós queremos aqui e agora. É tanto que as pessoas estão com medo, estão se resguardando, estão preocupadas, estão investindo só no material. Todo mundo está investindo aqui. O que quer é uma vida tranquila, uma vida de desfrute, uma vida de bastanças, né, de bens aqui, de riqueza, né, para desfrutá-lo aqui. E isso é o seu interesse maior, ou por não dizer que é o seu interesse máximo, é o interesse máximo de muita gente. Não diria de todos, mas de muita gente. Sem embargo, ou no entanto, é que o que as pessoas estão preparadas para o mundo vindouro, para os séculos vindouros. Muita gente diz que nunca voltou um morto. Eu não sei, acho que quando morre acaba tudo. Essa é a maioria das pessoas andaram crendo nessa mentira de Satanás, que não existe vida depois da morte. É uma mentira grande, sabe por quê? Porque eu tenho uma novidade para você, e ela não é nova, não é eu que inventei, está na Bíblia, né? Entre outras pessoas que voltaram da morte, eu tenho um em especial, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que vive e que reina para sempre. O Senhor Jesus Cristo esteve morto 3 dias, aleluia, mas venceu a morte e ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e intercede por aqueles que creem nele, que confiam nele, e que voltará para buscar aqueles que esperam nele, que confiam nele. Portanto, a morte não é o fim, meu amigo. O físico sim, o corpo sim volta para o pó da terra, mas a alma e o espírito não. Portanto,
você e eu não devemos nos preocupar só com este pouquinho de vida que temos aqui. A vida aqui ela se limita de 0 a 120, 123 anos como máximo, mas a eternidade não tem fim. Não tem fim. É claro que eu não vou poder te explicar tudo isso em 20 minutos. Agora eu me proponho a explicar para você todo a respeito do que a Bíblia descreve da eternidade, que há salvação, que há vida depois da morte e que depois da morte segue-se o juízo, não tem mais recursos para que um possa recorrer ou possa ganhar o direito de ser redimido depois que morre. Não. O tempo para que nós possamos demonstrar que interessamos viver ao lado de Deus, viver com Deus, viver no céu, estar na presença de Deus por toda a eternidade. Isso tem que ser decidido por nós aqui e agora, tá? Isso, Jesus disse, como foi cantado aqui, a salvação não é sorte, é questão de vida ou morte. Em Marcos 16 ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, tá? Já está condenado. Ou seja, meu amigo, a salvação depende de eu e de você querer crer no Senhor que trouxe essa mensagem de vida. O evangelho é um evangelho de poder, é a palavra de poder, a palavra da salvação trazida pelo Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Aleluia! Ele, que tem esse poder, como foi lido aqui em Hebreus também, Então nós não podemos nos enganar. Aleluia! Ele que tem o sacrifício divino, Uma expiação feita por Cristo, ela é divina e permanente, ela é eterna. O seu sacrifício foi feito de uma vez para sempre. E ele está à destra de Deus, intercede ali por todos nós que estamos crendo no Evangelho. Porque os que rejeitam o Evangelho estão rejeitando a salvação. Porque o Evangelho salvificador das boas novas, da grande salvação, é de Jesus Cristo, porque ele é o único que pode salvar. Ele foi o único que se deu na cruz como cordeiro, que derramou seu sangue, assim como o sangue dos cordeiros livrou da morte e o povo de Israel no Egito. Ele passou por cima. Assim, os que estão lavados com o sangue de Cristo estão livres da morte espiritual, da morte eterna, que virá sobre todo o Egito. O mundo simboliza o Egito, ou o Egito simboliza o mundo. Tá bom? Deixo essa reflexão, tá? Que nós estejamos dispostos a abrir mão, lutar. Eu luto contra a minha religiosidade, contra o meu instinto de religiosidade. Eu luto porque eu sei que a religião não pode fazer nada por nós. O único que... A religião não tem poder, para perdoar pecado. A religião não tem poder para regenerar o homem. A religião não tem poder para dar essa certeza, esperança de vida eterna para o homem. A religião não tem esse poder. Esse poder vem de Cristo, do autor e consumador da nossa fé. Tá? Por isso os líderes religiosos da época invejaram e quiseram matar a Jesus, porque Jesus ele perdoava pecado. E os líderes religiosos eles disseram: não, está blasfemando, não tem poder, não existe isso, só quem pode perdoar pecado é Deus. Exatamente. Jesus Cristo é Deus. E
E quando trouxeram um paralítico e colocaram diante dele aquele paralítico, e ele disse isso, perdoados, filho, perdoados estão os teus pecados. E os líderes religiosos estavam ali na sala e ficaram murmurando dentro de si, dizendo: está pecando, está blasfemando este homem, porque não pode. E Jesus, como conhece o meu e o teu coração e o coração de todos, ele disse: por que razoais em vossos corações? Qual é o mais fácil? Perguntou Jesus para eles. É dizer a este paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma teu leito e vai para a tua casa? E disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente ele levantou e tomou o seu leito e saiu, e todo o povo glorificava a Deus. Aleluia. É isso que eu estou falando. Meu amigo, nós precisamos de prática de vida espiritual. Nós precisamos de seguir a Cristo na prática, na íntegra, com fé viva, na prática e não com palavras. Nós precisamos atuar, nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos proclamar o amor, a justiça, nós precisamos compartilhar deste Evangelho com as pessoas, falar para as pessoas que há esperança, falar para as pessoas que não se amedronte, não morra de medo, não tenha medo, porque há vida em Cristo, há vida em Cristo para você, há vida em Cristo para todos aqueles que creem no Evangelho de Cristo, há vida e vida abundante, vida eterna, que está te oferecendo gratuitamente, amigo. Nós precisamos compartilhar isso. Os que creem, dão uma cara. Os que creem, estão dispostos a falar. Mas os que não creem, os que estão só dispostos a falar, só honrar com os lábios, não estão dispostos a compartilhar disso. E você sabe disso. A prova está em você mesmo. Você que não tem vigor, não tem fé suficiente para compartilhar o Evangelho, para dar testemunho do Evangelho, para dizer e firmar diante de outras pessoas que você confia em Jesus, que você crê em Jesus, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, do seu corpo e do seu espírito. Então, você pode estar fazendo parte do outro grupo. Do grupo dos que lhe honram com os lábios, mas o coração está longe dele. Ok? Que reflitamos. E olha que eu não estou acusando a ninguém. Mas antes, isso é para mim também. Eu estou meditando com você. Estou ponderando com você que nós precisamos da voz. E precisamos buscar mais apoio, mais fé em Jesus Cristo, para que essa nossa fé seja suficiente para dar voz de um atalaia, dizendo que há esperança em Cristo Jesus para todos. Finalizamos agora, vamos orar, encerrando. E aqueles que queiram entregar a vida a Cristo, por favor, orem entregando a sua vida a Cristo também. Ele pode te aceitar e te perdoar os pecados. Aonde quer que você se encontre, entregue a sua vida a Cristo. Se arrependa dos seus pecados e aceite-o como único e suficiente Salvador. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor amado, por mais esses momentos preciosos que tivemos aqui, ó Deus, louvando o teu nome e proclamando, Senhor amado, o Evangelho, o teu santo Evangelho, o Evangelho poderoso, ó Deus, que pode redimir, que pode salvar as pessoas que nele crêem, Senhor. Deus Altíssimo Todo-Poderoso, abençoa todos aqueles que vão ver, que vão ouvir, ó Deus Santo, que vão compartilhar, ó Deus, deste Evangelho, Senhor amado, contigo. Abençoa aqueles que, ó Deus, recebe aqueles que estão se rendendo a Ti, que estão confessando a Ti como único e suficiente Salvador, que estão Te aceitando, Senhor amado. Escreve seus nomes no livro da vida, perdoa os seus pecados, que eles possam sentir o refrigério do Teu perdão nas suas almas. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e continuamente. Aleluia. Amém e amém. Aleluia. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe hoje e continuamente. Amém.